como é que surgiu essa ideia de partir dos atributos da vegetação para chegar naquela espécie escolhida para colocar num projeto, ao invés da gente partir, né, do universo das espécies vegetais, que o Brasil é tão rico. Eu vou contar um pouco essa história. O ideal, eu acho, que é realmente a gente visitar os biomas brasileiros, os enclaves, né, para a gente ver onde a vegetação nasce, como ela ocorre, em que tipo de solo, de umidade, de vento, enfim. Só que isso não é fácil. Por exemplo, nós temos 6 grandes biomas, né? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Tudo bem, você vai até, por exemplo, a Mata Atlântica, você vê um monte de espécies, né? Espécies arbustivas, trepadeiras, arbóreas. E como é que você comunica depois para o viverista que você precisa daquela espécie, se muitas vezes você não sabe nem o nome? E mesmo que você saiba que não é fácil, como é que você sabe que ele está produzindo essas espécies? Que também é uma complicação, né? Por exemplo, eu visitei o Pantanal com a equipe do Burle Marx, né? A gente tinha ali professores, botânicos que nos explicavam, né? E a equipe recolhia muitas das espécies para depois reproduzir no viveiro. Aliás, o Burle Marx foi muito criticado por isso na época, tal, e hoje ele preservou muitas dessas espécies que acabaram na natureza. Então ele fez um trabalho maravilhoso. Agora, como discernir quem está fazendo isso e do mateiro que vai lá, tira uma planta da mata, né, como uma bromélia, por exemplo, traz para cá e realmente não produz, não reproduz essas espécies? Então tudo isso é muito difícil. E eu me lembro o seguinte, no início da década de 80, eu fui designado, né, como professor da FAO pela professora Miranda, que era chefe da cadeira, para ministrar uma disciplina sobre vegetação, ou seja, o uso da vegetação nos projetos de paisagismo. E eu tinha um semestre, e não dava para visitar esses biomas, inclusive os enclaves, que são inúmeros, né, que nós temos no Brasil e são riquíssimos. Como fazer isso? Então eu comecei a pensar nos artigos que o Cardoso, Roberto Coelho Cardoso, tinha escrito na revista Acrópole. E ele falavam da potencialidade arquitetônica da vegetação. Ele pegava uma árvore, falava que ela tinha um caule, que parecia um pilar, que tinha um dossel, que parecia uma cobertura. Pegava várias palmeiras, falava que as palmeiras produziam uma arcada que lembrava a arquitetura colonial brasileira. Peguei esses textos e comecei a desenvolver, pensando então em todo o potencial arquitetônico, né, dos volumes arquitetônicos, das outras potencialidades como as cores, os sabores, os aromas e como utilizar tudo isso num projeto. Então eu senti que realmente deu resultado, porque pelo menos os alunos chegavam em determinadas características que eles necessitavam naquele trabalho, e é muito mais fácil você achar aquilo que você sabe o que está procurando. Senão é muito difícil você, sem nada, você achar uma espécie que cai assim, né, do nada. E dá muito resultado. E por isso eu desenvolvi essa metodologia, essa forma de trabalho que eu aplico até hoje no meu escritório e funciona, né? Talvez não seja o ideal, mas ela funciona e realmente eu acho que para quem tem um repertório pequeno de espécies, é possível sim você detectar aquilo que você necessita. Talvez você não ache todas aquelas atribuições daquela espécie que você gostaria para aquele local, mas você vai ter que decidir quais são as mais importantes. Às vezes é o formato, às vezes é a cor, às vezes é o aroma. Então você tem que decidir, mas você decide diante de um rol de coisas que você conhece, que você precisa e acha que você chega lá. Tá? Então, essa ideia de sair, né, do que seria o ideal e chegar naquilo que é possível, nasce então dessa necessidade mesmo do dia a dia, de trabalhar com esses alunos, e realmente funcionou. Um grande abraço.